Meus amigos e ouvintes do podcast, amigos da comunidade jurídica em geral, eu sou o professor Luiz Flávio Gomes e aqui comigo hoje, nos nossos estúdios, está o professor Vicente Maggio. Nós escrevemos juntos e também ainda com a participação da professora Alice Bianchini, nós escrevemos juntos uma obra de direito penal completa, chama-se Curso de Direito Penal, que tem 4 volumes. Volume 1 é a parte geral, volume 2, 3 e 4, a parte especial, da qual se encarregou o professor Vicente Maggio. Hoje nós vamos cuidar exatamente um pouco da história do Código Penal de 1940 e um pouco da história do nascimento desta obra nossa, deste livro. Por que o nosso livro veio, como veio e portanto, são temas muito agradáveis, gostosos e assim é. Todos então que vão nos ver, podcast, pessoal do Atualidades do Direito, a comunidade jurídica em geral, quem me acompanha no meu site, luisflaviogomes.com, estamos todos juntos. Se você tem uma dúvida, uma sugestão, pode escrever para nós. Fale comigo, @luisflaviogomes.com. Fale comigo, @luisflaviogomes.com. A pauta, então, é como nasceu esta nossa obra coletiva, 4 volumes, Curso de Direito Penal. O 1, parte geral, 2, 3 e 4, parte especial, toda ela redigida com a nossa colaboração pelo professor Vicente Maggio. Vicente Maggio, avante, estamos juntos? Estamos juntos. Estamos juntos. Essa obra já está aí, está nascendo, acabou de ser lançada pela editora Juspodium. Vamos falar um pouco como é que foi o planejamento deste curso, como nasceu. Temos alguns episódios interessantes, históricos, de 1940, se o nosso código atual corresponde aos anseios da população ou não, está atualizado ou não. Tudo isso vai ser objeto da nossa intervenção. Maggio. Prezados amigos, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos leitores e especialmente ao professor Luiz Flávio Gomes e à professora Alice Bianchini pelo convite, pela confiança e, evidentemente, pela oportunidade de participar da elaboração desse curso de Direito Penal inédito, moderno e inovador. O assunto nós dividimos em 4 itens, além da introdução, ou seja, uma pequena introdução. Depois, nós temos a ideia e o objetivo, o projeto para a elaboração, a situação atual do Código Penal e a estrutura padronizada que definimos para facilitar o estudo do leitor. Muito bem. O curso de Direito Penal, como o professor já disse, composto de 4 volumes, a parte geral e 3 da parte especial. Os volumes 1, 2 e 3 foram lançados em 15 de abril, há exatamente 43 dias, devidamente atualizados até o dia 31 de março. O volume 4 está para sair em breve. Muito bem. Nós, os autores, somos todos doutores em Direito Penal, com relevante experiência acadêmica e profissional. Acadêmica no que diz respeito às atividades de professores, atividades de palestrantes, autores de livros, artigos jurídicos, avaliadores de instituições financeiras, pelo MEC e etc. Pelo âmbito profissional, somos todos também, já exercemos profissões de advogado, juiz de direito e etc. Muito bem, resolvemos gravar este vídeo para mostrar aos nossos leitores
e demais interessados uma série de informações reais e interessantes que implicaram diretamente no planejamento para a elaboração da obra. Assim, partimos do nascimento da ideia de fazer algo diferente até chegar ao lançamento deste curso que ocorreu em 15 de 4 de 2015, há 43 dias. A ideia já faz tempo, surgiu em março de 2012, era de escrever uma coleção denominada Curso de Direito Penal, totalmente nova, ficando a parte geral, volume 1, para o professor Alice Bianchini e para o professor Luiz Flávio Gomes, e a parte especial, volume 2 a 4, ficou sob minha responsabilidade, com a participação especial do professor Luiz Flávio Gomes no volume 2 e com a coordenação geral do mesmo em toda a coleção. Isso, mas só aqui uma intervençãozinha para aqueles que estão nos assistindo. Podem ver aqui o nosso livro, volume 1, este daqui, olha, Curso de Direito Penal, e quem está nos ouvindo vai ficar imaginando a capa deste nosso livro, Curso de Direito Penal, de cor azul, muito bonito, um bonito azul. Aí o volume 2, que já é parte especial, capa verde, está aqui, olha, capa verde. E o volume 3, de capa vermelha, está aqui, ó, também maravilhoso livro, está aqui, ó, capa vermelha é o volume 3. Como você vê, por hora 3 volumes já estão na praça. Você, se tem interesse neste livro, quer lê-lo, uma obra super atualizada e que é atualizada também pela internet periodicamente, nós já temos lá no, vai lá, ó, direitopenal.atualidadesdodireito.com.br. Vou repetir, direitopenal.atualidadesdodireito.com.br. Neste endereço, você encontra as nossas atualizações, seja da parte geral, seja da parte especial. Aliás, recentemente gravamos aqui outra atualização, já a segunda, que versou extensamente sobre a parte especial com o professor Vicente Maggi. Então você que está nos ouvindo, fica imaginando como são estes livros. Já te falei das cores dos livros e o conteúdo é fantástico, mas vamos voltar então ao conteúdo de todos esses livros. Vamos lá. Muito bem. A ideia, quando que surgiu em 2012, tinha um objetivo muito claro. Era que o curso deveria ser uma inédita e preciosa fonte de consulta para profissionais da área penal e candidatos a concursos públicos de ingresso em carreira jurídica. Teoricamente, o objetivo parecia bem simples, mas para alcançá-lo exigia-se um minucioso projeto. Muito bem, o projeto, considerando que o curso tem um foco amplo, tínhamos 3 prioridades. A primeira é focar os graduandos de direito. Segundo, os profissionais no que diz respeito à solução dos problemas surgidos na aplicação da lei penal. E o terceiro, dirigido àqueles que precisam conhecer ou recordar de forma rápida, organizada e padronizada a matéria em questão em função de provas e concurso público. Resumindo, precisamos o quê? Conteúdo suficiente para o público-alvo. Atualização constante entre uma edição e outra, inclusive com a participação ao vivo, permitindo interatividade entre os autores e leitores, que é algo inédito que até onde a gente sabe. Redação com clareza, concisão, simplicidade, não superficialidade, em todo o estudo de analisar sistematicamente os institutos e os delitos previstos no Código Penal. E, finalmente, uma estrutura e metodologia padronizada. Isto aqui, Mágio, no que diz respeito, por exemplo, à atualização, olha que legal, numa das atualizações que nós já fizemos, nós fizemos um balanço da jurisprudência e foi muito legal. Por exemplo, o STJ acaba de decidir
pela inconstitucionalidade de uma pena que está lá no artigo 273 do Código Penal, sim, lá da parte especial. Ou seja, o STJ fez um controle de constitucionalidade do quantum da pena, que era no mínimo 10 anos, foi com aquela lei de alteração e vícios de remédios, embutido naquela lei, veio esse dispositivo 273, inciso 5º, com pena mínima de 10 anos para coisas mais simples, que não é um remédio, mas sim, por exemplo, uma adulteração de esmalte, por exemplo, a pena era absurdamente de 10 anos. Então nós comentamos tudo isso, o STJ julgou inconstitucional essa pena, mandou aplicar as penas lá da lei de drogas, ou seja, de 5 a 15 anos. E ainda com a possibilidade de redução, né? De até 2 terços. Isso. Pode chegar até 1 ano e 8 meses. E 8 meses, com a pena podendo chegar até 1 ano e 8 meses. Então, isso é importante. Veja como é importante também atualizar os livros. Os livros saem, está aqui impresso, está no papel, mas se você não tem a jurisprudência constante e atualizada, você fica desatualizado, né? Daí a nossa preocupação de estar te atualizando constantemente, e essa é uma atualização que nós fizemos há poucos dias. Acompanhe lá, direitopenal.atualidadesdodireito.com.br. Vamos prosseguir. Para chegar nesse projeto, tivemos que estudar a situação atual do Código Penal. Nosso Código Penal é de 1940, passou por uma comissão revisora composta por Nelson Hungria, Vieira Braga, Narcélio de Queiroz, Roberto Lira, que eram os expoentes da época, né? Muito bem, este Código Penal entrou em vigor dia 1º de janeiro de 1942, há exatamente 73 anos e 5 meses. Então, esse Código Penal, em 1940, que incorporou interessantes novidades e avanço dos códigos penais italiano e suíço, promulgados quase à mesma época. Só que era um outro mundo. 1940 era um mundo totalmente diferente do que nós temos hoje. Para se ter uma ideia, em 1940, quais eram os assuntos mais falados no mundo? O mais falado de todos na década de 1940 era o Holocausto. Hoje, não vemos mais falar de Holocausto. O segundo mais falado era a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Hoje quase não se fala mais nisso. As bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Outro assunto muito falado era o suicídio de Hitler e o fuzilamento de Mussolini. Um outro assunto foi o início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A invenção, na década de 40, do primeiro computador, o chamado ENIAC, do primeiro helicóptero e do primeiro transistor. E o que mais se falava também era a moda feminina, considerada a mais bela e sensual do século XX, que contribuiu para o destaque de atrizes como Rita Hayworth, Ingrid Bergman, Ava Gardner e Marilyn Monroe. E hoje, o que se fala hoje? Dia e noite se fala da Petrobras, que naquela época nem ao menos existia. A Petrobras, ela foi criada em 3 de outubro de 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas. Muito bem. Saímos aí, então, nesses 73 anos de vigência, tivemos apenas uma relevante reforma da parte geral, que ocorreu com a Lei 7.209 de 1984. Foi um grande avanço na parte geral, que ela distinguiu a coautoria da participação, reformulou o instituto do erro de tipo de proibição, excluiu a responsabilidade objetiva, excluiu a presunção de periculosidade, ou seja,
as técnicas previstas na parte geral sofreu um grande avanço. E a parte especial? Como a parte especial, o legislador, sempre no desespero, sempre tentou acalmar os anseios sociais, editando leis e mais leis. E como bem já afirmou o professor Luiz Flávio Gomes, de 1940 a 2015, o legislador criou mais de 156 leis reformando o sistema penal brasileiro. E como ele mesmo diz, o grave problema do Brasil não é a ausência de leis, muito pelo contrário, é a ineficácia delas. E acrescentou, o que nos falta é a certeza do castigo justo, como pregava Beccaria em 1764. Temos que observar aqui um detalhe importantíssimo, que se fala da ineficácia das leis, mas foram criadas 156 leis, então o legislador ele é eficiente, mas as leis não existe eficácia nas leis. Aqui, abrimos um parênteses para fazer uma continha importante para o operador do direito. Márcio, deixa eu fazer uma observação aqui, super legal, duas observações, aliás. Então, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, duas observações que eu agrego a tudo isso que o Márcio acabou de citar. O que é este fenômeno? Que é este fenômeno do legislador que no Brasil aprova leis, toda hora aprova uma lei para tentar resolver o problema da criminalidade? Isto é um mito da segurança pública grátis. Este mito vigora na cabeça, habita a cabeça do legislador brasileiro. Ele acha que editando uma lei que não custa nada, que é grátis, editando uma lei grátis, que colocando no Diário Oficial algo grátis, que é a lei, que isto resolve o problema da segurança pública e da criminalidade. Mas é puro mito, puro mito. Pode endurecer a lei do modo como você quiser, pode colocar o que você quiser lá, o que a Constituição brasileira permite, pode colocar 20 anos, 30 anos para as coisas. Não adianta nada se a lei não tem eficácia concreta. Portanto, como já dizia Beccaria, o que manda é a certeza do castigo. E ainda que suave, é ele que pode ter efeito preventivo, não a quantidade da pena colocada no texto legal. Então, isso é o mito da segurança pública grátis. A desgraça que tem gente que ainda acredita neste mito. É um puro mito. Segundo lugar, segunda observação que eu queria fazer é a diferença que o mundo da administração, quem faz cursos, os professores do campo da administração, eles distinguem eficácia de eficiência. Eficiente o legislador brasileiro sempre foi, porque toda hora aprova a lei, mas não tem eficácia. Essa que é a problemática. É eficiente, aprova leis, mas sem eficácia, ou seja, sem resultados concretos em termos de diminuição da criminalidade. A política brasileira é um mito. O que está se fazendo até aqui é um puro mito do ponto de vista de que acha que a lei penal por si só pode mudar a realidade. Vamos lá, avançando? Muito bem. Aliás, quem trabalha no direito penal, quem exerce ou já exerceu, sabe muito bem que o delinquente não tem medo de pena. Ele sim acredita que vai ter alguma impunidade que vai lhe beneficiar. Então, aumentando pena, realmente aqueles delinquentes não alteram, não vai fazer com que ele deixe de cometer um crime. Então, aqui, como eu estava falando, fazemos um parênteses para... estávamos falando da ineficácia das leis. Nós podemos calcular, a contrário senso, a ineficácia das leis, como também podemos calcular o índice de reincidência. São dois números importantíssimos para os operadores de direito e uma conta relativamente fácil de ser feita. Primeiro, considerando que o crime pode ser cometido por várias pessoas, nós temos que ter o número de condenações
por crimes dolosos. Não importa quantas pessoas foram condenadas. Nós precisamos o número de condenações e não o número de crimes. O número de condenados não reincidentes e o número de condenados reincidentes. Com esses 3 números, podemos calcular 2 índices importantíssimos para aferir a eficácia das leis e a eficiência do sistema penal. Índice de condenação de não reincidentes. Como se calcula? Número de condenações de não reincidentes vezes 100, dividido por número de condenações por crime doloso. Exemplificando, nós temos 1.700 condenações. Dessas 1.700 condenações, 595 condenados não são reincidentes. A conta é muito simples. 595 vezes 100, dividido por 1.700, que dá 35, ou 0,35, ou 35%. E esse resultado, quanto menor for este resultado, maior é o índice de prevenção especial da pena, ou seja, a eficácia da lei. Ou seja, se um país fizer essa conta e der 0, é porque ninguém comete delitos lá. Muito bem. Então, é fácil. É o número de condenados não reincidente vezes 100 dividido pelo número de condenações por crime doloso dá o índice. E quanto menor, maior é a eficácia da lei. O segundo índice é o índice de reincidência. Esse índice de reincidência é o número de condenados reincidentes vezes 100 dividido pelo número de condenações por crimes dolosos. Usando os mesmos números, de 1.700 condenações, 1.105 condenados são reincidentes. Como que se faz a conta? Então, 1.105 vezes 100, dividido por 1.700, que dá 65%. Quanto maior for esse resultado, menor é o índice de ressocialização do sistema penal. Então, nos países onde o índice de reincidência é muito alto, considerado muito alto, acima de 40%, significa que o sistema carcerário não tem programas adequados de ressocialização. E, neste caso, a tendência é o legislador tomar medidas paliativas, aumentando as penas, tentando reduzir a menoridade penal e etc. Por exemplo, nos Estados Unidos, o índice de criminalidade, especialmente no estado de Nova York, vem caindo há alguns anos. E com isso, deverão aumentar a menoridade de 16 para 18 anos. Existe aí uma reportagem muito interessante na Folha de São Paulo do dia 26 de abril de 2015. Muito bem, temos que considerar também, agora não o estado, a cidade. A cidade de Nova York é 70 anos mais nova que a cidade de São Paulo. Ela foi fundada por holandeses em 1624 e São Paulo em 1554. Continuando, voltando à situação atual do Código Penal. Saímos então em 1940, um código moderno, e chegamos em 2015 com ele bastante desorganizado e ultrapassado, muito remendado, não acompanhou a evolução social e tecnológica e, assim, não atende às exigências da sociedade brasileira. Exemplos de problemas que dificultam o estudo da matéria e faz com que nós tenhamos que tomar o devido cuidado à hora de escrever para facilitar a vida do leitor. Tudo isso precisou ser analisado na elaboração do projeto. Exemplos de problemas do Código Penal que dificultam o estudo da matéria. Primeiro, tipos penais vigentes praticamente em desuso. Eles estão em desuso, mas caem nos concursos públicos. Vamos ver 3 exemplos aqui. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, está vigente. Apropriação de tesouro, está vigente.
Escrito ou objeto obsceno está vigente. Muito bem. Por outro lado, nós temos condutas ilícitas e antijurídicas, né, que não são crimes, condutas imorais, que não são crimes. O exemplo é a chantagem, que é uma espécie de extorsão sem visar nenhuma vantagem devida de ordem econômica, ou uma espécie de constrangimento ilegal praticado sem violência ou grave ameaça. Ainda não é crime. Muito bem. Mas, continuando, segundo problema, como exemplo de problema existente hoje no Código Penal, nós temos 4 tipos penais sobre destruição de documentos. Estão no artigo 305, 314, 337 e 356. Isso precisa ser muito bem explicado para o leitor não se confundir no momento de uma prova. Continuando, tipos penais sem o nome jurídico, sem o nome iuris, né? Esse nome foi dado pela doutrina. Estamos lá o exemplo no artigo 310 do Código Penal, que é a falsidade em prejuízo de nacionalização de sociedade. Temos também o artigo 319-A, que é a prevaricação imprópria. Faltou o nome iuris. Nós temos 2 capítulos com a mesma denominação. Isso mesmo, 2 capítulos com a mesma denominação dentro do mesmo título. E é algo relativamente recente. Foi com a Lei 12.015 de 2009. Passamos a ter 2 capítulos, o 4 e o 7, com a mesma denominação, disposições gerais, inserido no título 6, que trata dos crimes contra a dignidade sexual. Muito bem, não temos aí o novo Código Penal? Sim. É o projeto 236 de 2012, que encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, aguardando decisão do relator desde o dia 19 de maio de 2015. Então, existe aí uma esperança, mas não podemos contar com ela de imediato. Continuando. Estrutura padronizada para facilitar o estudo. Analisando todos esses problemas, né, tivemos que criar uma estrutura padronizada, né? Mas essa padronização não é só no aspecto organizacional, é uma padronização em relação ao pensamento jurídico, ao entendimento jurídico. Tem que ser um pensamento uniforme de ponta a ponta. Isso não quer dizer que nós pensamos uma coisa hoje e não vamos deixar de pensar. Não, o direito, nós temos que estar aberto às mudanças, ele decorre da evolução social. Então, o que eu me refiro a essa estrutura padronizada é que quando há uma mudança de entendimento, essa mudança tem que ser aplicada em todos os delitos do Código Penal, não é verdade? Porque o leitor, ele não pode se deparar com uma contradição, um pensamento, uma solução distinta para um caso semelhante. Então, esse cuidado nós tivemos de ponta a ponta, porque o direito temos que mudar sempre. Não é a mesma filosofia do futebol. Eu não sou pessoa certa para falar de futebol, mas dá para observar que no futebol a pessoa torce por um time errado, né? Mas ele muda de residência, muda de emprego, muda de religião e muda até de família, mas continua torcendo para aquele time e continua fingindo que está tudo bem e que nada disso é verdade. Isso é intriga da oposição. Aliás, professor Luiz Flávio, eu estou pensando seriamente em mudar de time. E o dia que fizer isso, não vou me sentir envergonhado e nem constrangido. Mas no direito penal, temos que estar aberto a modificações. Então, dividimos essa estrutura em 13 itens, né?
Algum delito, evidentemente, pode ter 14, 15, outro pode ter 12, mas em regra 13. Muito bem. Uma introdução é feita para cada delito, nós fazemos uma explicação sucinta sobre o fato que constitui o delito, citamos o respectivo dispositivo legal e os elementos que integram o respectivo delito em estudo. Ou seja, o leitor olhou a introdução, ele já sabe do que se trata e já sabe quais são os elementos que integram o delito. Aí nós vamos para o segundo passo, que é o mais importante de todos, é o que eu sempre disse em aulas. Nós temos que, quando vamos estudar um delito, a primeira coisa que temos que fazer é a classificação doutrinária. Muito bem, essa classificação doutrinária, algumas são meramente doutrinárias, mas grande parte delas são extremamente importantes, né? Porque você fazendo uma classificação doutrinária correta, o seu estudo vai ser correto, o seu entendimento vai ser muito mais fácil. Por exemplo, a classificação doutrinária permite-nos decidir ou não a possibilidade de prisão em flagrante e competência, se é possível concurso de pessoas, a coautoria ou participação, se no o momento da consumação e a possibilidade de tentativa, a possibilidade ou não do concurso de crimes, a necessidade ou não de realização de prova pericial para provar a materialidade. A classificação doutrinária é o mais importante e o mais difícil. Quem quiser, né, assim, uma dica: comece qualquer delito do Código Penal, da legislação especial, classificando. Depois da sua classificação, você vê o que os doutrinadores fizeram e compara. Vê, nada vai bater, não tem classificação de um doutrinador que coincide com a outra, mas você tem que ter a sua. O seu pensamento tem que ser uniforme e padrão para todos os delitos. Bom, então esta classificação doutrinária é a parte mais difícil. Por exemplo, sobre classificação doutrinária, o professor Luiz Flávio Gomes já escreveu muito na parte geral, mas podemos resumir neste momento com 6 classificações extremamente importantes. A primeira dela é uma classificação contra a conduta, que o crime pode ser unissubsistente, plurissubsistente, comissivo, omissivo, comissivo por omissão, de forma livre, de forma vinculada, de ação múltipla, de conteúdo variado, etc. Segunda, quanto ao resultado, o crime pode ser material, formal, de mera conduta, de dano, de perigo. Terceiro, quanto ao momento consumativo, o crime pode ser tentado, consumado, instantâneo, permanente, de efeitos permanentes, habituais, progressivo, continuado, de flagrante, provocado, exaurido e etc. 4. Quanto ao sujeito ativo, o crime pode ser comum, próprio, de mão própria, funcional, de responsabilidade. Quanto aos bens jurídicos tutelados, pode ser simples ou complexo. E quanto ao elemento subjetivo, pode ser doloso, culposo ou préter-doloso. Muito bem. Todos os delitos da parte especial existe uma classificação cujo entendimento é uniforme do primeiro ao último. Por exemplo, Márcio, se você classifica um crime como permanente, cabe prisão em flagrante em qualquer momento? Qualquer momento. Qualquer momento. Já se o crime é instantâneo, só cabe flagrante na hora do delito ou logo após o delito. Então, perfeito. Essas classificações todas têm reflexos práticos muito relevantes. Sim, sim. É o caso do reingresso de estrangeiro expulso. Parte da doutrina entende que o crime é instantâneo. Se é instantâneo, é quando ocorre no momento em que o estrangeiro ingressa no território nacional. Porque para quem entende que o crime é permanente, né, a competência vai se dar pelo local da prisão em flagrante. Isso, e a prisão sempre cabe. Se for permanente, cabe prisão sempre. Continuando. O terceiro item é o estudo dos objetos jurídico e material. O objeto jurídico
não é muito complexo. É simplesmente a finalidade do tipo penal, é a objetividade da lei, é o bem jurídico protegido pelo delito estudo, é a vida, a integridade física, o patrimônio, a honra, enfim. Objeto jurídico precisa de um estudo, mas não é algo complexo. Porém, o objeto material, aquilo que academicamente se diz que é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa, por sua vez, requer muito estudo e pesquisa para facilitar, principalmente, o profissional do direito. Assim, para exemplificar, Para exemplificar, nós temos aqui o crime de receptação própria. Qual que é o objeto material? É a coisa produto de crime, ainda que tenha passado por alguma transformação após a ação delituosa. Muito bem. Mas, no entanto, em alguns casos, mesmo o objeto material sendo produto de crime, o agente não comete receptação, mas um outro delito. Então, todos os delitos, nós tratamos o objeto material, remetendo o leitor, observando o princípio da especialidade, porque, dependendo da circunstância, o crime é outro e não de receptação, como é o caso que estamos exemplificando. Por exemplo, tratando-se de moeda falsa, o crime não é de receptação, o agente comete o crime equiparado ou de moeda falsa. Se o agente é comerciante ou industrial e a mercadoria for produto de descaminho, o agente não comete receptação, e sim responde pela figura equiparada do crime de descaminho. Se a mercadoria for cópia de áudio ou vídeo, o agente não responde pela receptação, e sim pela violação de direito autoral. Tratando-se de adulteração de sinal identificador de veículo, o crime é do Código Penal, artigo 311. Se o bem pertence à massa falida, não é receptação, aplica-se a lei de falência, lei 11.101/2005. Então vejam a importância de estudar a fundo o objeto material, o quanto isso facilita o trabalho do operador de direito. Continuando, ainda falando de objeto material. No crime de explosão, por exemplo, diz que o objeto material é o engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos. Não podemos parar por aí. Aqui vamos nos socorrer ao Nelson Hungria, que ele diz que o engenho a que se refere o texto legal é a bomba ou qualquer artefato formado ou combinado com substância explosiva. Então, dinamite, o que é a dinamite? É a nitroglicerina, a que se associam substâncias sólidas, em regra terra ou areia silicosa. E substância de efeitos análogos, dentre as quais podemos mencionar os explosivos à base de TNT. Muitas vezes vemos num filme lá uma caixa de dinamite escrito TNT. Tem alguma coisa errada tecnicamente, porque não é isso. As gelatinas explosivas, os explosivos à base de ar líquido, os derivados de nitrobenzina e nitronaftalina. Precisamos entender a fundo isso? Não, evidentemente que não. Por quê? O operador de direito tem que ter uma noção disso, porque são crimes que deixam vestígio e que precisam de perícia para comprovar a materialidade do fato. E nestes casos, diante de um caso concreto, a perícia é que vai declarar se a substância utilizada pelo agente é de efeitos análogos à dinamite ou não é. Mas o operador de direito precisa ter uma noção sim. Isso aí nós temos um caso de interpretação analógica, porque o tipo penal expressamente diz outras substâncias de efeitos análogos. Com certeza. Interpretação analógica. Bom, o item 4 da estrutura do nosso trabalho fala dos sujeitos do delito. Super importante aqui observar o princípio da especialidade, porque dependendo das circunstâncias e da qualidade do sujeito ativo, a conduta pode caracterizar outro crime. Por exemplo, crime de responsabilidade de prefeitos,
crime militar, crime eleitoral, crime de responsabilidade do presidente da República e assim por diante. Ou seja, no livro nós remetemos o operador do direito para a legislação especial. Continuando, a conduta típica, que é o quinto item. Dependendo das circunstâncias, precisamos também utilizar o princípio da especialidade, porque dependendo da conduta, poderá caracterizar um outro crime diverso daquele que você está estudando. Pode ser, dependendo da conduta, um crime militar. Aí nós remetemos ao Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 1969. Pode ser um crime previsto na Lei de Segurança Nacional, remetemos para a Lei 7.170 de 1983. Pode ser um crime da Lei de Falências, remetemos o operador do direito à Lei 11.101 de 2005. Pode ser um crime previsto na Lei de Licitações, remetemos o leitor à Lei 8.666 de 93. Pode ser um crime previsto na lei que regula o Sistema Financeiro Nacional, remetemos o leitor para a Lei 7.492 e assim por diante. Então, não é somente dizer o que significa os verbos, nós temos que ver quais os confrontos que pode haver essa conduta com a legislação penal especial. Continuando, elemento normativo do tipo. Evidentemente, quando o delito tem, a gente trata do elemento normativo do tipo e sua necessidade, né, de ser valorado pelo magistrado. No caso do ato obsceno, por exemplo, depende de uma valoração do juiz. O que é obsceno? Esse é um exemplo ótimo de elemento valorativo. Agora, importantíssimo, evidentemente que eu já disse que em termos de importância eu entendo que o primeiro é a classificação doutrinária. O segundo, né, é o objeto material do crime. E o terceiro, vamos dizer assim, em ordem de importância, nós temos o elemento subjetivo do crime. Quando tratamos do elemento subjetivo, que é o dolo, a culpa ou preterdolo, né? Se o crime é doloso, por exemplo, descrevemos no que consiste o dolo e se existe ou não o elemento subjetivo específico, a finalidade específica. É importantíssima essa análise. Por exemplo, nós temos o crime de alteração de limites, que é 161 caput, né? Está no nosso volume 2, item 277, página 306. Ou seja, para a gente cometer esse crime de alteração de limites, além do dolo, é necessário ainda o fim especial de agir. Qual é esse fim especial de agir? A intenção de, aspas, apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Coisa imóvel alheia. Muito bem. Então, nós temos aqui que tomar muito cuidado, porque se ausente esse elemento subjetivo específico, poderão ocorrer outras coisas. Por exemplo, diante de um caso concreto, nós sempre mencionamos, conforme a circunstância do caso concreto, quais crimes o fato poderá caracterizar. Ou seja, não existe o elemento subjetivo específico, então o que pode acontecer? Exemplos. Se a intenção do agente é a de destruir coisa alheia, então o crime é de dano, não é de alteração de limites. Se a intenção do agente é restabelecer, mesmo que justo, os limites do seu imóvel, o crime é o de exercício arbitrário das próprias razões, do artigo 345. Se a conduta do agente visa inovar artificiosamente, mediante artifício, em juízo, o estado de lugar do tapume, do marco ou da linha divisória do seu imóvel, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, o crime é outro, o crime é o de fraude processual do artigo 347. Olha só a importância do estudo do elemento subjetivo, fazendo o confronto, né, com as possibilidades daquela conduta, mesmo sendo
parecida, dependendo do elemento subjetivo, o crime é outro. Continuando. Além disso, vamos falando do elemento subjetivo. É sempre que necessário, lembramos o leitor que o agente deverá conhecer todos os elementos do tipo penal, todos. Assim, um eventual erro sobre qualquer elemento determinante da tipicidade concreta poderá ser arguído o erro de tipo, que exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. No entanto, se o erro recai sobre a natureza ilícita da conduta ou do objeto material, configura erro de proibição, que poderá excluir a culpabilidade, se inevitável, ou diminuir a pena de 1/6 a 1/3, quando considerado evitável. Nesses casos, sempre remetemos o leitor ao volume 1 do curso de Direito Penal, onde o professor Luiz Flávio Gomes e a professora Alice Bianchini tratam do assunto com muita competência, muita habilidade, lá nos itens 11.6 da página 373, onde ele trata do erro de tipo, e do item 16.2.1, na página 453, onde trata do erro de proibição. Depois, continuando, nós tratamos da consumação e da tentativa. Dependendo daquela classificação que foi feita, influi diretamente aqui na consumação e na tentativa. Falamos das figuras equiparadas, falamos das figuras típicas qualificadas, da figura típica privilegiada, se houver perdão judicial, falamos também, das causas de aumento de pena e, por último, pena, competência e ação penal. Porém, quando tratamos da pena e da competência, a pena, por exemplo, aqui, nós tratamos sempre por meio de quadros, porque o quadro facilita, faz o leitor ganhar tempo na interpretação e no entendimento e muitas vezes evita algum equívoco. Exemplo, ver aí no volume 2, item 2311, página 285. Nós temos lá um quadro que trata das penas do crime de roubo. Muito bem, veja bem, nós temos aqui figura típica simples, nós temos a causa de aumento e nós temos as figuras qualificadas. Então, nós dividimos assim. A figura simples, nós temos o roubo próprio, que está previsto no caput. Na figura simples, nós temos também o roubo impróprio, que está previsto no parágrafo 1º. Tanto o roubo próprio quanto o impróprio, a pena é de reclusão e multa de 4 a 10 anos. Ficou claro? Aí nós temos um aumento de pena previsto no parágrafo 2º, quando se trata do roubo circunstanciado. Aí nós temos um aumento de 1/3 até metade sobre as penas anteriores, ou seja, sobre a modalidade simples, sobre as duas modalidades simples. E, finalmente, nós temos as figuras qualificadas, né? Quando o roubo, se da violência resulta lesão grave, nós temos o parágrafo 3º, primeira parte, uma reclusão e multa de 7 a 15 anos. E se da violência resulta morte, que é o chamado latrocínio, é o parágrafo 3º, parte final, cuja pena é reclusão e multa de 20 a 30 anos. Ou seja, todos os delitos são tratados assim, a não ser que o delito tenha uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano só. Não precisamos fazer um quadro, evidentemente, para explicar uma coisa tão simples assim. Mas, de qualquer forma, acreditamos que essa estrutura atende plenamente os estudos e facilita sobremaneira o estudo do leitor. Perfeito. Márcio, perfeito. Você acaba de mostrar a sistematização de toda a parte especial. A nossa coleção, portanto, volume 1, parte geral, 2, 3 e 4, parte especial, é uma coleção que saiu já pela Juspódio. Só está faltando nesse minuto, nesse instante, o volume 4, que está na iminência já de sair, daqui a pouco está aí na praça. Então, essa é a estrutura do direito penal, facilita tudo. Quem conhece
todo esse caminho que foi desenhado aqui hoje, vai, com certeza, fazer o estudo do direito penal, da parte especial, com muito mais eficácia. A história da eficiência e eficácia. Eficiência é ler toda a parte especial sem entender muita coisa. Eficiência com eficácia é ler tudo, conhecendo os caminhos e entendendo bastante coisa. Colher resultados. E resultado, nesse nosso caso, é conhecimento. Pois bem, eis aqui então uma apresentação da nossa coleção. E agora, desejar muito sucesso para essa coleção. E esperamos que esse curso de Direito Penal possa agregar conhecimentos a todos os nossos queridos leitores e que, desta forma, possa contribuir efetivamente para que todos possam brilhar no mundo jurídico. E de coração é o que desejamos a todos os senhores. Obrigado. Avante, então. Várias dicas jurídicas já foram dadas ao longo dessa nossa gravação. Você, então, que está nos assistindo ou ouvindo, fique atento a tudo isso. Qualquer dúvida, sugestão, escreva para luisflaviogomes.com, ou seja, fale comigo, @luisflaviogomes.com. Nos acompanhe lá no nosso site, luisflaviogomes.com, e esta, então, foi mais uma gravação que, ao mesmo tempo, nós estamos gravando para vídeo e, ao mesmo tempo, para o nosso podcast. Quanto ao podcast, nós temos o apoio cultural do Atualidades do Direito, da Livraria Atualidades do Direito e do Instituto Avante Brasil. Agradecimentos, registramos aqui todos os nossos agradecimentos a todos vocês, antenados aí com a gente, vários temas. Créditos à produção técnica Soares Neto, assistente de produção Rodrigo Fernandes, direção de conteúdo professor Alice Bianchini e apresentação Luiz Flávio Gomes, hoje juntamente com o professor Vicente Maggio. Até a próxima, estamos juntos, antenados aí com vocês. Avante!